Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zolgaib, estou com Sueli Detogni, somos psicólogas clínicas e hoje nós vamos trazer um tema polêmico, mas, apesar de polêmico, é um tema que nós gostamos muito, gostamos de nos aprofundar, de estudar, que é a psicologia e a espiritualidade. E para contribuir com o nosso episódio de hoje, nós convidamos novamente a doutora Sheila Ferreira, que é farmacêutica e doutora em saúde mental. E por que nós convidamos a doutora Sheila para o nosso podcast de espiritualidade? Sendo que ela não é especialista no assunto. Mas, embora seja farmacêutica, ela é doutora em saúde mental e, assim como eu e a Sueli, ela acredita na tríade humana, composta por mente, corpo e espírito. E assim também como nós, ela é conhecedora, estudiosa sobre o assunto e gosta muito do assunto e acredita que a espiritualidade funciona como forma protetiva para a saúde mental. Bem-vinda, Sheila, ao nosso podcast. Muito obrigada. Bem-vinda, Sheila. É um prazer ter você aqui conosco novamente para conversar sobre um assunto que é tão relevante para nós. Sim, prazer todo meu. As pessoas podem estar se perguntando, mas as condutas psicológicas, né, de psicoterapia, elas não são baseadas em evidências científicas? O que a espiritualidade tem a ver com isso então? E, claro, elas são realmente baseadas em evidências, não é mesmo? Só que essas condutas, elas são aplicadas e são conduzidas para um indivíduo que está inserido em uma cultura, não é mesmo? Uhum. E que exerce ou não uma certa espiritualidade. Sim. Então, é óbvio que essa parte deve ser levada em conta. Com certeza. Então, assim, os profissionais da saúde mental, né, dessa área de saúde mental, devem ser sensíveis a esse tema, né? Então, assim, é fundamental conhecer um pouquinho sobre a espiritualidade, principalmente a relação da saúde mental. Para quê? Para tratarmos as pessoas, né? E esse tema, ele é muito profundo e a gente sabe que a gente não vai esgotar ele de forma nenhuma, a gente nem quer isso, é óbvio, né? Está sendo estudado, mas eu acho que nós achamos, né, que é muito importante nós refletirmos sobre ele. Falar sobre, né? Exatamente, é importante falar sobre isso, né? Então, assim, poucas coisas dizem tanto sobre a visão de mundo do indivíduo, como essa parte da espiritualidade, né? Então, assim, essa é uma pergunta que é muito importante no consultório e, inclusive, faz parte da anamnese, né? E, assim, os fatores culturais, eles são importantes para a psicologia. A psicologia dá valor, valoriza os fatores culturais e a espiritualidade faz parte deles. Com certeza. Né? Então, assim, a forma como o paciente vê a espiritualidade traz muita informação do modo como ele vê a ele mesmo, a outras pessoas e também o mundo que ele vive. Exatamente. Né? E diante desse tema tão importante, né, acho que é uma premissa a gente diferenciar e começar definindo o que vem a ser a espiritualidade e a religiosidade, porque há diferença, né, entre as duas coisas. Sim. Você pode trazer para a gente, Sheila, por favor, e mostrar a diferença entre elas? Claro. Bom, quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de transcendência, né, de uma crença de que há algo maior do que nós. Sim. Que pode ser o Deus, sim, né? Pode ser a alma, o espírito. Então, é sair de si e acreditar que é algo além do que a gente está vivendo aqui, né? Tem até um autor, porque existem vários conceitos de diversos estudiosos. Sim. Tem um autor que ele fala também que a espiritualidade, ela pode ser a busca de um sentido para a vida, né? A busca do próprio sentido da vida. Já quando eu falo religiosidade, é a ritualidade
ritualização da espiritualidade, dentro de normas específicas, dentro de condutas específicas, dentro de ritos específicos, né? Então, eu acho interessante que o Padre Fábio de Mello, ele tem uma frase que ele fala assim: a espiritualidade deveria ser a antessala da religiosidade. Então, teoricamente, todos que possuem religiosidade deveriam ter espiritualidade. Mas nem todo mundo que tem espiritualidade vai ter aquela institucionalização da espiritualidade. Ou seja, nem todo mundo que é espiritualista vai ter religiosidade. Então, a diferença é essa. Que na realidade, a religiosidade é a prática ritualizada, né, como você falou, da espiritualidade. É institucionalizada dentro de regras, dentro de normas específicas para cada religião. Verdade, como ele pratica, né? Isso. Nós vemos a espiritualidade, né, como uma dimensão essencial, né, da vida humana. Não tem como negar isso. No consultório, na clínica, como a Sueli já falou, muitos pacientes trazem muitas questões relacionadas à busca de sentido, crenças e práticas espirituais. A maioria, né, dos pacientes. Verdade. Às vezes, essas questões surgem como fonte de força. A pessoa traz como fonte de força. Mas também pode trazer como dilemas internos, né? Principalmente, especialmente quando há conflitos entre as crenças pessoais e as situações de vida difíceis que a pessoa vive, né? O fato é que é importante a gente trabalhar esse conceito dentro da clínica, até porque a maioria das pessoas que aparecem, elas têm algum tipo de espiritualidade ou religiosidade. É verdade, né? Isso mesmo, né? Então, assim, quando é vivenciada de uma forma positiva, né, a espiritualidade, ela atua como uma forma de enfrentamento para o paciente, né? Então, assim, ela pode ser uma ferramenta também. Isso significa que ela pode oferecer, por exemplo, conforto, né, um conforto emocional, pode desenvolver resiliência do paciente, né? Criar estratégias para que o paciente enfrente dificuldades no seu dia a dia, né? Então, assim, ela pode estar relacionada a uma vida mais satisfatória e mais equilibrada também, promovendo um bem-estar geral do paciente também, né? Então, assim, não importa se nós estamos falando, por exemplo, de práticas religiosas, de uma conexão com valores pessoais mais profundos ou algo que transcenda o indivíduo, né? A espiritualidade, ela auxilia as pessoas, como você mesmo já falou, né, a encontrarem um significado na vida, né? E o que pode ser essencial para o planejamento de objetivos e perspectivas de futuro. Certo. Perfeito. Pois é. E ao longo, né, da evolução da ciência aí, né, durante o desenvolvimento da ciência, principalmente ao longo do século XX, tentaram provar que nós, seres humanos, éramos apenas esse corpo que está aqui, né? Físico, né? E que a atividade do cérebro, ela era eletroquímica apenas, né? E essa atividade eletroquímica é que gerava a mente. Aí a gente morreu, acabou, desligou tudo, acabou, né? A espiritualidade, então, segundo a ciência dessa época, né, dessa evolução, seria apenas um modo de lidar com a vida, né? Seria um recurso que a pessoa encontrava para poder lidar com a vida e com os problemas da vida. A ideia era que, com o tempo, à medida que a ciência avançasse, a religiosidade, a espiritualidade, ela desaparecesse e a racionalidade tomasse conta, né, junto com a ciência. E aí, com esse cenário de desenvolvimento da ciência, alguns fatos começaram a ser estabelecidos como verdade, como se a ciência e a espiritualidade fossem antagônicas e não pudessem coexistir, né? E aí, esses fatos estabelecidos trouxeram, né, alguns pontos durante esse desenvolvimento da ciência no século. Um deles era que o universo era composto apenas de matéria e forças físicas. Tudo que transcende ao materialismo era superstição e anticientífico, né?
Porque a ciência, ela é materialista. Uhum. O cérebro produz a mente como se nós fôssemos robôs biológicos. Nada mais do que as conexões cerebrais. E que existia um eterno conflito entre ciência e espiritualidade, uma sendo antagônica à outra, e que a espiritualidade jamais poderia ser estudada pela ciência. Que ela não era estudada a espiritualidade jamais poderia ser estudada cientificamente. Era um outro fator estabelecido. E que a espiritualidade era causadora de neuroses e psicoses. Ou seja, qualquer pessoa dessa época do desenvolvimento da ciência que tivesse uma experiência espiritual estaria fadada a ser neurótica ou psicótica. Esses foram os fatos estabelecidos durante o desenvolvimento da ciência. Então, segundo o professor e psiquiatra Alexander Moreira Almeida, do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora, a ciência maravilhoso ele, né? Muito bom, excelente. Nós recomendamos. Recomendamos, sigo no Instagram, ele é maravilhoso. Verdade. Então, ele fala que a ciência tenta explicar, ao longo de todos esses anos, né, de estudo do cérebro, essa lacuna que existe entre o cérebro material e a mente, né? Isso é bem comum, é bem antigo, inclusive, né? Isso é chamado de materialismo promissório. Promissório vem de promessa, né? Então, é como se a ciência estivesse prometendo há bastante tempo essa explicação, né? Ou seja, tentativas de explicar essa lacuna ao longo do tempo. Tentativas de provar que o cérebro era somente aquilo mesmo, né? As conexões cerebrais. Então, assim, apesar de avanços da neurociência, ainda não há uma explicação, né, completa de como essa atividade física do cérebro realmente se traduz na experiência subjetiva do ser humano, não é mesmo? E no final do século XX, por volta de 1980, mais ou menos, né, começaram a surgir pesquisas de qualidade, né, derrubando algumas opiniões de autores, inclusive assim, famosos, né, bem conhecidos, sobre a espiritualidade. E o que essas pesquisas mostram hoje, né? Segundo o Alexander. Por exemplo, um desses fatos é que a espiritualidade, ela não está desaparecendo. Pelo contrário, ela continua muito prevalente no mundo inteiro, né? A espiritualidade é uma dimensão essencial do ser humano, né? Mesmo em um mundo cada vez mais secular, né? Muitas pessoas ainda encontram sentido, conexão e propósito por meio da espiritualidade, seja em contextos religiosos, né, ou não religiosos, né, independente da localização geográfica ou circunstâncias sociais da pessoa. Outro ponto que nós podemos falar também é que não é verdade que crenças e espiritualidades advêm apenas de pessoas com menos escolaridade ou nível cultural. Exato. Inclusive, se a gente for associar espiritualidade à falta de conhecimento, essa é uma visão ultrapassada e também preconceituosa, não é mesmo? Sim. Né? Então, assim, a espiritualidade, ela é universal e ela transcende níveis de escolaridade ou classe social também. Outro ponto que não é verdade é que crenças e espiritualidade estão ligadas às neuroses, às psicoses ou problemas de maturidade, por exemplo, de personalidade, né? Isso é respaldado por diversos estudos e abordagens científicas, né, que destacam a espiritualidade como uma parte saudável e natural da experiência humana, né? Então, assim, ela pode estar associada ao bem-estar emocional e psicológico da pessoa. A relação entre espiritualidade saudável e saúde mental, ela é muito reconhecida já por especialistas, não é mesmo? Sim. Então, assim, a prática espiritual, ela pode promover um autoconhecimento, uma redução de estresse, né? Um sentido de pertencimento e de empatia também, né? Todos esses fatores estão associados ao bem-estar emocional, né? Então, assim, a validação por instituições de renome, como, por exemplo, a Associação Mundial de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, pode demonstrar para a gente que
a relevância desse tema, né, com a saúde mental também, né? Então, assim, em 1988 também, a OMS, ela incluiu, né, no conceito de saúde e bem-estar, a dimensão espiritual do ser humano. Um passo e tanto, né? Exato, né? Então, assim, ó, desde 1988 que isso já vem, né? Então, assim, nas práticas profissionais, isso já foi colocado há bastante tempo, não é mesmo? Então, assim, essa inclusão, ela representa um marco muito importante também, não é mesmo? A OMS trouxe essa visão holística, né, do homem, que considera o ser humano como um todo, de maneira integral também, né? Levando em conta que todas as suas dimensões. Sim. Né? Sim. E ela destacou, então, que a saúde, ela não é apenas física ou mental, mas também envolve aspectos emocionais e espirituais. Importante isso. Muito importante. É bom a gente ressaltar também que o Alexander, professor Alexander, ele tem mais de 200 artigos publicados em revistas renomadas internacionais sobre espiritualidade. Eu acredito até que hoje ele seja uma referência brasileira, sim, né? Sim, com certeza, maior. Ele é uma na área referência, maior, com certeza, né? Com certeza. Então, com tudo isso que a Sueli falou, que a gente vem falando aqui, não podemos desconsiderar que existe realmente evidência de que a espiritualidade na prevenção do transtorno mental é fundamental, né? Fundamental, com certeza. O que você acha disso, Sheila, que você pode trazer de contribuição aí pra gente? Bom, o número de artigos, né, mostrando tanto o benefício da espiritualidade quanto da religiosidade vem aumentando muito nos últimos 20 anos, então, e realmente o professor Alexander, ele tem uma grande contribuição significativa, principalmente não só em termos de Brasil, mas em termos mundiais, né? Ele foi pioneiro na área do pós-doc dele e tudo. Existe um estudo muito interessante em Harvard, que acompanharam durante 16 anos cerca de 90 mil pessoas que frequentavam alguma instituição religiosa pelo menos uma vez na semana. E aí foram consideradas, claro, as relevâncias estatísticas e comprovou-se que esse grupo que frequentava, que tinha maior religiosidade, neste grupo houve 6 vezes menos suicídios. Olha. Os índices de depressão foram bem menores, né? O índice de bem-estar foi maior. Então, assim, essa integração, né, que a religiosidade proporciona, ela pode, sim, ser um fator muito benéfico. Outros estudos mostram que adolescentes, jovens que estão dentro de uma determinada religião, né, que frequentam uma determinada religião, cultos, missas, seja lá qual tipo for, eles têm muito menos chances de se envolver com álcool e drogas, né, ilícitas. Então, isso já está provado cientificamente, né? É interessante a gente ver também que está provado cientificamente que a espiritualidade e a religiosidade estão relacionadas a uma maior expectativa de vida, menor mortalidade. Então, a gente está falando aqui de saúde mental, mas também saúde física. Estudos mostrando queda da hipertensão arterial sistêmica em grupos que praticam religiosidade, até né, porque está tudo interligado, né? Tudo interligado, não pode partir o ser humano, né? Agora, uma coisa que é muito interessante é que a gente tem que tomar muito cuidado com os estudos, que existem 2 tipos de religiosidade. Existe uma religiosidade que a gente chama de intrínseca, que é aquela positiva, né, que está presente nesses estudos, que mostra que as pessoas veem a religiosidade como um bem maior, um bem em si, né, o verdadeiro sentido dela. Mas, infelizmente, existe aquela religiosidade extrínseca, que é aquela religiosidade com segundas intenções. A pessoa está ali por causa de outras coisas, ou para fazer amizade, ou para... E isso está relacionado com os desfechos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, tem um autor do livro de Psicologia da Religião,
que ele fez um estudo, uma escala, que ele chama de escala de coping. O que é o coping? É a capacidade que as pessoas têm de enfrentar as adversidades. Sim. Então, ele diz, quem tem religiosidade intrínseca, coping positivo, que ele chamou, tem melhores desfechos. Os estudos mostram, né? Queda dos níveis de depressão, queda dos níveis de ansiedade, maior expectativa de vida, maior bem-estar, menor probabilidade de uso de álcool e drogas ilícitas, né? Agora, aquelas pessoas que têm a religiosidade extrínseca, que tem o coping negativo, tipo assim, eu vou ficar parado, vou esperar Deus resolver tudo pra mim. Eu tô sofrendo porque Deus me castigou. Eu tô sempre apontando o defeito do outro e não olho pra mim mesmo. Então, isso é um coping negativo. Isso pode até associar desfechos negativos. Talvez isso seja um viés que por muitos anos fez com que a religiosidade, a espiritualidade fossem vistas de forma negativa. Mas a gente vê que isso é falta de estudo, né? Sim, se a gente for ver isso, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religiosidade intrínseca, né? Que tem o sentido mesmo, está relacionada a coping positivo e a desfechos positivos em todas as áreas. Eu digo que é a espiritualidade verdadeira do desenvolvimento e a melhora do ser humano. Que dói, buscar, né? Não é fácil, dói. Você buscar ser um ser humano melhor todos os dias. Essa é a verdadeira espiritualidade, né? Engraçado, eu posso citar uma frase que eu vi desse livro aqui. Ele falou assim, que nós ocidentais, a gente tem muito assim, a gente quer justificar muito sofrimento. Isso. E muitas vezes a gente quer explicar o sofrimento como um castigo. Isso está errado. A gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Os orientais sabem muito fazer isso. Muito melhor do que a gente. Muito melhor que nós. Com Então, assim, eu achei bem interessante quando eu escutei essa frase. E coincidência ou não, eles têm uma expectativa de vida maior, né? Então, né, fica a interrogação aí. E aí nós vemos também que a espiritualidade, ela pode ser considerada uma forma de autorregulação emocional, né? Ajuda bastante. E dependendo do contexto e das crenças do paciente, ela pode proporcionar vários benefícios. Dentre eles, né, ela é uma fonte de significado e propósito, ajudando a encontrar o sentido de vida, como nós já falamos, promovendo resiliência emocional, né? E facilitando o enfrentamento de crises e desafios psicológicos, né? As práticas meditativas e reflexivas através da oração, a meditação e rituais já está mais do que comprovado, reduzem o estresse e ajudam a regular as emoções, né? Aquele famoso dia que você está pesada, negativa, com problemas, né, que todos nós temos, com certeza. Às vezes a pessoa se retira um pouco, né, do ambiente, às vezes vai a algum lugar e contempla e ora e medita, às vezes volta muito mais leve, né, isso ajuda bastante, já estão nos artigos aí, nas pesquisas todas evidenciadas. Também a conexão com os valores pessoais, permitindo que a pessoa alinhe suas ações com os seus valores mais profundos, promovendo assim um equilíbrio interno. Né? A rede de apoio social, como você citou, através da participação em comunidades espirituais, oferecendo suporte e senso de pertencimento. Isso é muito bom, importante, né? Tão bom para o ser humano isso, né? Sim. E a regulação emocional por aceitação, incentivando a aceitação do que não pode estar sobre o nosso controle. Sobre aquilo que a gente não tem controle e muitas vezes, às vezes não temos nem respostas, né? Sim, com certeza. Uma habilidade tão essencial para a gente lidar com frustrações e principalmente perdas, né? Porque o sofrimento é inerente, né, gente? É inerente ao ser humano, não escolhe pessoas, né? É inevitável durante a vida que você não vá ter tempos ruins. Sim, é importante aprender a lidar, né? Exatamente. E é importante também falar aqui que o tratamento medicamentoso, ele não pode ser descartado. Quando a gente fala dos benefícios da espiritualidade, da religiosidade, muitas vezes como estratégia não farmacológica adjuvante, né? Com certeza.
não se pode descartar a necessidade, principalmente em casos mais graves, de transtornos psiquiátricos, do medicamento. E aqui vale ressaltar os estudos que mostram que realmente quando a gente está orando, né, se conectando ao transcendente, há uma irrigação maior, né, no sistema, na área frontal do cérebro, né, no córtex pré-frontal. Isso causa liberação de endorfinas, né? Até os neurocientistas chamaram essa área de dedo de Deus. Porém, quando uma pessoa ela está numa situação de um estado depressivo muito grave ou em crise, ela não consegue ter essa resposta nessa área. É verdade. Então é preciso que, olha como Deus é perfeito, é o que eu falo, né? É preciso que o medicamento haja restabelecendo as conexões neurais, até mesmo para que a pessoa possa responder às outras estratégias. Isso eu gosto de dizer porque isso acontecia muito comigo. Nos meus episódios depressivos muito graves, que eu não conseguia usufruir dos benefícios da oração, né? E eu me culpava muito por isso. Então, assim, fica a dica aí que a ciência já explica, né? Sim. Muitas vezes você precisa do medicamento ali para dar aquele start, para neuromodular, até mesmo para você conseguir responder, né, às outras estratégias, como se da espiritualidade. conectar com o transcendente. Né? Verdade. Isso, exatamente. Perfeito a Com sua fala. certeza, né? Então, na sua opinião, o que poderia ser feito de melhor nessa área no contexto de saúde mental, Sheila? Combater esse estigma, mostrar mais estudos, fazer isso que a gente está fazendo aqui, falar mais desse assunto. Sim. E, principalmente, nós estamos atrasados. Desde 2000, os Estados Unidos possuem essa disciplina, né, de espiritualidade nos cursos da área da saúde. Tem uma estimativa de que 2/3 das universidades americanas hoje têm essa disciplina espiritualidade e saúde nos cursos da área da saúde, seja optativo, seja obrigatório. Sim. E o Brasil está muito atrasado em relação a isso, né? Nós temos aí, em 2004, surgiu na UFC uma primeira disciplina optativa dessa área, no curso de medicina. Depois, na UFMG, em 2006, Juiz de Fora, principalmente por causa do NUPS, né, do professor Alexander. E a gente ainda tem muito esse tabu. E eu achei muito interessante quando eu estava estudando que os artigos mostram que psiquiatras e psicólogos tendem a ter pouca religiosidade. E os profissionais da área da saúde, eles tendem a não saber lidar com a questão. Só que você não vai conseguir partir o seu paciente no meio, né? Nós temos a dimensão biopsíquico, socioespiritual. E aí, na hora de lidar com aquilo ali, os profissionais não sabem. Ficam perdidos. A Ana Cláudia, no livro dela, ela fala muito isso, né? Como que, no caso dela, os médicos, mas todos, né? Até mesmo os psicólogos, né? Então, assim, quando fala de espiritualidade, embola tudo e não sabe como lidar, e aí vira aquela salada. Então, eu acredito muito na educação mesmo, né? Em levar essa disciplina para as universidades, para os cursos da área da saúde, não sei se existe essa palavra, mas assim, deixar a polêmica de lado, né? Desestigmatizar esse assunto dentro das universidades. Com certeza, porque é fato, as universidades não falam de espiritualidade. E mostrar artigos, né? Se existem evidências, vamos mostrar as evidências, os estudos bem delineados, né? Se essa é uma questão que o paciente está trazendo, como que você vai lidar com um assunto que você não conhece? Exato, se lidamos com seres humanos, né? Sim. E olha que nós estamos falando do Brasil, o país mais católico do mundo. Exatamente, um sincretismo religioso enorme. Não é? Também, se não é católico, se a pessoa não é católica, tem inúmeras religiões. O Brasil é um país cristão. Né? Muitos cristãos, exatamente. E o desconhecido traz medo. A partir do momento que o profissional não sabe lidar com aquilo, ele vai deixar aquele aspecto de lado e isso pode gerar desfechos negativos. Exatamente, ele bloqueia, né? Existe uma área da neurologia que já está bem estabelecida, né? Que é a neuroteologia. Essa é uma área interdisciplinar que busca entender, né, o cérebro humano, né? Como o cérebro humano
processa experiências que são de fé, de espiritualidade e de religiosidade. Sim. Então, assim, apesar de ser relativamente nova, né, essa área já está bem estabelecida. Já tem muitos profissionais trabalhando, E, né? sim, com certeza. E assim, ela atrai o interesse de cientistas, filósofos, teólogos, né? Por quê? Porque ela busca compreender os fenômenos espirituais a partir de uma perspectiva neurocientífica, né? Então, assim, segundo experiências clínicas do Dr. Dennis Birman, que é um neurologista do Hospital Adventista de Manaus, quando há dois pacientes com uma espiritualidade bem definida e outro não, em dois espectros, claro, bem parecidos, né, com a mesma comorbidade, o mesmo padrão, eles evoluem de forma diferente no tratamento, né? E assim, não há uma explicação, mas há uma constatação, há uma observação desse trabalho diário, né? Perfeito, né? E é prática, né? Sim, ele vê isso na prática. Ele vê isso na prática, exatamente. Não tem uma explicação ainda científica, tem alguns dados, mas não tem ainda, mas é uma observação que ele faz diariamente. E segundo também o Dr. Birman, ainda, né? Andrew Newber, eu acredito que seja assim que se fala, é um neurocientista americano, apresentou um trabalho e que o Dr. Birman vê na prática, através de exames de imagem que ele pede lá no Hospital Adventista de Amazonas, um aumento absurdo, como você falou, de sangue no lobo pré-frontal, principalmente no ventromedial e no dorso lateral, na hora que a pessoa está orando. Essas áreas são ligadas ao emocional. A oração, diz ele, aumenta, constatado, através dos exames. A oração aumenta em 62 ml por minuto, além do volume normal de sangue no lobo pré-frontal. É muita coisa, né? Não? É muita coisa. Para poder não considerar? Sim. Tanto é que ele está prescrevendo a oração, né? Sim. Também. E segundo ele ainda, o exame de encefalograma nos mostra que a meditação ativa ondas cerebrais alfa, de forma a nos comunicarmos mais com o nosso subconsciente. E a oração ativa ondas cerebrais beta, que nos deixa mais ativos e melhora a nossa atenção nas decisões. Ou seja, através da oração, as nossas ondas são ativadas e nós conseguimos tomar decisões mais assertivas. Sim. Interessante, muito, né? Isso é muito interessante. Isso constatado através de exame, gente. Sim. É muito bacana isso. E há um documentário também no Netflix, não sei se vocês já viram, Como Viver até os 100. Ai, maravilhoso. Os Segredos das Zonas Azuis. Sim. Maravilhoso. Né? Neste documentário são falados 8 remédios naturais comuns, né, em diversas partes do mundo, simples, que promovem a longevidade, né, atividade física, alimentação adequada, temperança. E dentre esses 8 está a espiritualidade. Sim. Olha que interessante. Né? Verdade, né? Então, mais uma evidência. Isso em vários lugares do mundo. Em vários lugares, dizer assim, diversas que foi, culturas diferentes. Diversas culturas, o benefício foi colhido com os mesmos remédios, o estudo dos mesmos remédios. Coisa simples, né? Água, atividade física. Vamos relembrar, são 8. Água, alimentação saudável, exercício físico, temperança, descanso, luz solar, ar puro e espiritualidade. Gente, tudo 8 muito remédios simples, né? naturais. Muito legal, né? Verdade, muito, né? Bacana isso. Bom, Jung, né? Sim, né? Foi o primeiro a falar sobre espiritualidade. É interessante que no podcast da Ana Beatriz, Pod People, ela citou, ela conversando com o convidado, ela citou que nós devemos desculpas ou nós fomos injustos com Jung,
Porque as pessoas não falam. Ele foi o primeiro a despertar a espiritualidade e as pessoas não falam sobre isso, né? Segundo ele, então, a saúde verdadeira só é alcançada quando entendemos e aceitamos a nossa natureza espiritual. Isso ele já dizia lá. E que em nenhum livro de medicina e de psicologia pode nos ensinar a superar as dificuldades da vida. Tal aprendizado só se torna possível quando nós aceitamos conscientemente que o sofrimento faz parte da vida e tem um sentido. Verdade. E hoje nós sabemos, né, que a espiritualidade nos ajuda a entender essas questões, que são tão humanas, né? Sim. E que jamais poderiam ser afastadas desse contexto, porque ela é uma dimensão humana e faz parte do nosso dia a dia, né? Aí mais tarde, né, depois de Jung, que veio depois, né, Jung nasceu primeiro, a logoterapia de Viktor Frankl, maravilhoso, que a gente gosta muito sempre. Admiramos a gente muito, né? sempre cita o nome dele aqui nos nossos podcasts, Verdade. né? Mais tarde ele veio afirmando que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual, como Sheila já havia dito. E a logoterapia considera que o sentido da vida é um dos pilares da existência humana e que a busca por esse sentido é o que nos torna humanos. E aí ele diz ainda que a essência de a sua existência não está em si mesmo, muito menos se fecha perante os seus condicionamentos biopsicossociais. Pelo contrário, ele diz, transcende, está fora do nosso corpo, né? Se abre ao mundo. Quanto mais uma pessoa esquece de si mesma, dedicando-se a uma causa ou a alguém, mais humana ela se torna. Isso é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Muito lindo. Isso seria a verdadeira espiritualidade. A verdade. espiritualidade que você citou. Exatamente, né? Então, assim, Viktor Frankl, em uma das suas obras, que foi Em Busca de Sentido, a primeira obra dele, maravilhosa, né? Ele descreve essa busca como uma força fundamental ao ser humano, né? Ajuda as pessoas a encontrarem o propósito, mesmo em meio ao sofrimento, né? Que foi o que aconteceu com ele nos campos de concentração, né? Então, assim, a famosa frase é: pegue um limão azedo e faça uma limonada saborosa, né? Sim. Na forma mais coloquial possível, né? Sim. Então, assim, a abordagem de Viktor Frankl, ela continua muito relevante no mundo, né? Por quê? Porque o mundo, há um vazio existencial, né? Há um vazio e uma apatia, infelizmente, cada vez mais prevalentes. Né? Então, assim, especialmente diante de crises sociais, ambientais, pessoais, né? Esse vazio, ele também é associado a transtornos de depressão, ansiedade, burnout, né? Como nós falamos anteriormente já, né? A Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece que os aspectos espirituais, né? E de propósito de vida podem ser fatores protetivos, né, significativos para a saúde mental, não é mesmo? Com certeza. Então, assim, é claro que é importante, né, a gente lembrar que a abordagem desse assunto, espiritualidade, ele deve ser sempre centrado na pessoa, né? Então, assim, claro, psicólogos e profissionais da saúde, né, também, eles não devem, né, usar a posição profissional para fazer proselitismo, né? Sim. Ou seja, aquela prática de convencer outras pessoas a aderirem à mesma fé ou crença religiosa. Sim. Mas, como nós vimos, é de suma importância que a gente respeite as práticas espirituais e religiosas do nosso paciente, né? E que a gente entenda e estude sobre o assunto. Por quê? Porque o paciente traz isso para a clínica, né? Ou para outros locais da saúde, né? Que também lidam com saúde mental. Nos hospitais também. Exatamente. Muito, né? Então, assim, é importante que o profissional entenda sobre esse assunto, né? Então, assim, nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos ser sensíveis
a essas práticas, né, que esse paciente traz e precisamos usá-las em prol dele. Verdade. Né? Com certeza. Com certeza. E aí você trouxe uns livros aí, Trouxe. E interessante, quando você ia falando, eu lembrei, esse daqui, o primeiro, ó, Saúde e Espiritualidade. Mostra aqui. Tem o volume 1 e 2. O meu 2 tá chegando, tô quase terminando um, maravilhoso. São vários estudiosos brasileiros, né, que falam de forma imparcial, não puxam para religião nenhuma, Sim, né, muito bom. Totalmente científico. E eu achei interessante que à medida que você ia falando, Sueli, eu lembrei de uma parte aqui que eles falam no início do livro que a ciência sozinha não deu conta da humanidade. Não mesmo. Não. E agora a gente está tendo que resgatar, Isso aí. né, esse aspecto espiritual. Onde é que foi que a gente errou, né? E tem uma frase também, ele é maravilhoso, mas uma das frases, ele mostra, cada capítulo ele mostra um cientista que falou alguma coisa de espiritualidade. E a gente fala, gente, interessante, e a gente nunca sabe, né? Por exemplo, Pasteur falou: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Olha, então eu achei lindo, né? Lindo. E tem também aqui Viktor Frankl, que é maravilhoso, né? Logoterapia em busca de sentido. Demais, primeira obra dele, né? A primeira obra dele, um psiquiatra, né? Sim. Judeu, que ficou no campo de concentração, perdeu a esposa grávida, perdeu os pais. E ele tem uma frase aqui que eu acho perfeita, que ele fala: quem tem um porquê suporta qualquer como, né? E eu acho legal também quando ele fala que Freud dizia, ele critica, né, um pouco Freud, dizendo que Freud dizia que quando a gente está em situações inóspitas, todo ser humano é igual. Ele diz, não. Aqui no campo de concentração, eu observei que Freud estava errado. São nas situações piores que você diferencia os seres humanos. Então, eu acho lindo quando ele diz isso. É maravilhoso. Perfeito, e outro também, eu anotei alguns aqui, Histórias Lindas de Morrer, né? Da Ana Cláudia. Eu chorei quando eu li esse livro, é maravilhoso. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental, do Paulo Dalgalarrondo. Ele é uma referência, né, na área de psicopatologia. E eu nem sabia, quando eu comecei a estudar assunto, que eu soube que ele tem um livro sobre isso. Pois é, também não sabia, não. Nós estudamos os livros, o livro dele de psicopatologia na faculdade, mas não sabia desse livro que fala sobre espiritualidade. E Psicologia da Religião, do Pargamet, que foi o que fez a escala de coping, positiva e negativa. Bacana demais. Bem bacana, Fica aí as sugestões, né? Muita coisa para estudar. Muito valiosa. Para quem gosta, como nós gostamos, material é que não falta. Não. Ainda bem que os materiais estão aparecendo. Graças a Deus, né? Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto tanto quanto nós gostamos, não é mesmo? Eu quero agradecer a Sheila pela contribuição valiosíssima mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos finalizar esse podcast número 12 da mesma forma como começamos, né? Com a doutora Sheila, maravilhosa. E aí eu quero finalizar também para os nossos ouvintes com uma frase de Jung, que diz: a personalidade saudável é igualmente equilibrada entre trabalho, diversão, amor e um aspecto da personalidade chamado espiritualidade. Obrigada, Sheila, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu gostaria também de agradecer você, Sheila, e com certeza nós estamos fechando esse podcast com chave de ouro. Isso Muito mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe seu comentário. Ele é muito importante para nós. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.